Babilônia, o lugar onde muitos guerreiros, mercenários e ex-cavaleiros sagrados se juntam. E suas falhas poderiam ser perdoadas caso você seja forte, porque eles precisavam de toda a ajuda possível para lidar com os monstros, o que Fate julga ser o lugar perfeito para ele. E enquanto isso, Roxy se encontrava com Norten, um cavaleiro sagrado que dizia estar honrado em poder servi-la. Roxy o agradece por ter ficado responsável pela segurança de Babilônia após o falecimento de seu pai. E o cavaleiro responde que sentia muito porque não pôde salvá-lo mesmo estando ao seu lado. Mas Roxy pede que ele levante a cabeça porque ela veio para seguir o caminho de seu pai. E eles iriam defender Galia e seu povo. Eles apertam as mãos e o cavaleiro admira Roxy, o que deixa Miriam incomodada. Ela tenta ir até eles para proteger a castidade de Roxy, mas seu companheiro a segura porque se ela mexesse com um cavaleiro sagrado, perderia a cabeça. E logo em seguida, Roxy o chama para eles darem uma olhada na cidade. Mas voltamos até Fate, que reclamava do custo alto de se viver em Babilônia, chegando a gastar 10 moedas de ouro por dia. Mas a ganância pede que ele pare e diz que aquela bainha estava o chamando. Fate diz que aquilo parecia ser muito caro e a espada manda ele deixar de ser mão de vaca, já que ele poderia caçar ainda mais monstros para ganhar mais dinheiro. E logo em seguida, o ferreiro sai da loja e pergunta se ele precisava de algo. Mas o garoto fica impressionado com as roupas surradas do nosso pecado. E ele até acerta que sua capa tinha sido golpeada por algo pior que a bola de fogo. O que faz a ganância admitir que aquele cara realmente tinha um olho ótimo para detalhes. Então eles poderiam confiar em seu trabalho e deviam comprar aquela bainha. Fate pergunta quanto custava aquela bainha e o jovem diz que aquela bainha era apenas de demonstração e poderia criar uma bainha que combinasse com sua espada. Fate entrega a espada pra ele, que fica impressionado por nunca ter visto nenhuma espada de uma mão tão incrível. E a ganância começa a se achar e o ferreiro diz que se ele quisesse uma bainha que combinasse com ela, custaria 500 moedas de ouro. O que faz Fate pegar a espada e correr dali, assustado com seu valor altíssimo, que até parecia ser um roubo. E cadê aquela inscrição marota pra nos ajudar a chegar nos nossos 50 mil inscritos, pra assim vocês continuarem recebendo cada vez mais vídeos dos animes da temporada e dos animes antigos. E não se esquece de curtir e comentar pra esse vídeo chegar cada vez mais longe, e me segue lá no Insta também, Tio Nezo. E tem uma surpresa pra quem me seguir lá, mas enfim, bora pro anime. Fate e a ganância vão até a saída de Babilônia porque precisavam juntar dinheiro, já que tinham que pelo menos cobrir seus custos diários. E um grupo pergunta se ele gostaria de se juntar a eles pra caçar monstros, porque assim ele poderia construir a sua reputação e conseguir trabalhar como um soldado voluntário. Mas Fate responde que não se juntava a nenhum grupo, e o guerreiro pede desculpas porque não imaginou que ele seria um ex-guerreiro por conta de suas roupas surradas. E ele volta a pedir desculpas por isso, e ele vai embora logo em seguida, enquanto a ganância dizia que se ele estivesse bem vestido, não teria que lidar com aqueles caras. Fate admite que talvez estar bem vestido seja uma forma de se defender, e eles partem em busca de monstros, porque iriam caçar vários deles pra assim juntar muito dinheiro. Eles passam pela fronteira, que tinha um odor horrível, e a ganância diz que era culpa das carcaças dos monstros, e aconselha que Fate tome cuidado com aqueles poros, que seriam uma espécie de musgo, e seus esporos eram levemente tóxicos, e se ele respirasse muito disso, o musgo cresceria em seus pulmões, e não era pra ele se assustar com aquilo, já que Galia era assim mesmo. Mas a ganância deixa isso de lado, porque um pequeno grupo de orcs estava vindo em direção a eles, e eles seriam um tipo de monstro considerado inteligentes, que até usavam armas e lutavam criando estratégias assim como os humanos, e tinham cerca de 50 deles vindo em direção a eles. Fate vai em direção aos monstros, mas aquele grupo de antes os ataca, e a ganância pergunta o porquê ele tinha parado, e diz que ele deveria roubar as eliminações para comprar uma bainha decente para ele e chique, já que neste lugar não existia etiqueta e regras para caçada. Mas Fate olha outro grupo de orcs vindo atrás deles, que queriam atacá-los em pinça. O garoto fica feliz porque assim não seria roubo, e a ganância completa que era uma ótima oportunidade para ele bancar o herói novamente como ele gostava. E Fate parte pro combate, invocando o escudão para se defender das flechas de fogo. A ganância pergunta o que ele achou de seu terceiro nível, que defendia totalmente os golpes físicos e mágicos, e era praticamente uma fortaleza
fortaleza. Mas Fate se pergunta o que deveria fazer e a ganância manda ele correr sem parar, porque iria mostrar pra que servia um escudo tão grande. Fate o obedece e dizima os monstros enquanto pensava que isso era incrível. A ganância diz que esse ataque exigia um pouco de força, mas não devia ser um problema pra ele, pelo menos por agora. Fate elimina todos os monstros e percebe que sua habilidade Gula não estava funcionando, mesmo depois de derrotar tantos orcs. E a ganância pergunta se tinha sido assim desde que ele derrotou Raniel. E o garoto confirma, mas talvez possa ser resultado de seu controle de suas habilidades, que Aaron tinha dito pra ele. A espada deixa isso de lado, porque agora ele deveria cortar as orelhas desses orcs pra voltar até a cidade. E chegando lá, todos ficam impressionados com a quantidade de orelhas e por ele ter feito tudo isso sozinho. A recepcionista também fica impressionado e Fate pede que ela troque tudo aquilo por dinheiro. Mas um guerreiro grita com ele e pergunta como ele tinha coragem de roubar os orcs deles. E a ganância diz que ele deveria ser grato, porque se não fosse por Fate, ele tinha virado picadinho. O homem tenta pegar aquelas orelhas e Fate segura sua mão e avisa que ele ainda tinha tempo de recuar. O homem manda ele o obrigar caso fosse capaz, e baixa o espírito de quinta série na ganância, clamando por briga. Fate aperta o punho do guerreiro, que vai ao chão, enquanto seus companheiros se preparavam pro combate. Um deles até tenta tirar sua máscara, mas o garoto o derruba. Em logo seguida, ele derruba todos com o golpe ruína. O último em pé até tenta atacar de surpresa, mas Fate usa um golpe baixo e recebe sua recompensa de 100 moedas de ouro pelos orcs. O garoto agradece e Roxy entra, perguntando se ele era o responsável por aquela bagunça. E logo em seguida, aqueles homens são amarrados, enquanto Roxy entendia a situação e que ele apenas se defendeu ao ser atacado. Miriam confirma que a história batia com a dos funcionários e Fate pergunta o que aconteceria com ele, mas Roxy diz que achava que ele tinha exagerado, mas ela era parcialmente responsável pela desordem de Babilônia, já que o cavaleiro sagrado responsável por manter a paz estava ausente. Fate percebe que ela estava falando de maçom e a garota diz que desta vez não iria puni-lo, e o garoto agradece. E ela olha para os malfeitores, falando que ela estava disposta a fazer vista grossa, então eles iriam apenas passar uma noite na cela, já que fizeram muitas coisas erradas, então deveriam pelo menos refletir por isso. Enquanto Fate percebia que antes ele precisava olhar para cima para falar com ela, e se pergunta se ele tinha crescido, e Roxy o chama perguntando se ele estava a ouvindo. O garoto diz que sim, e Miriam diz que ele era um mentiroso, e aliás, era pra ele tirar essa máscara pra falar com Roxy. Ela tenta tirar a máscara do garoto, mas Fate resiste, e Mugan diz que as máscaras faziam parte dos equipamentos de guerreiros, então ela não devia ser irracional. E Roxy diz que ele podia continuar com ela. O garoto agradece e Roxy pergunta o seu nome, e ele se apresenta como Cadáver. Miriam diz que duvidava disso e Fate manda ela calar a boca, mas como uma força de hábito. E Roxy pede que ele apenas tente não causar mais problemas e aconselha que ele cuide melhor de sua aparência, que era meio perturbadora, atingindo os sentimentos do garoto, que corre triste enquanto Miriam perguntava o que tinha acontecido com ele. E Mugan ficava curioso sobre que tipo de guerreiro ele seria, porque ele poderia parecer fraco aparentemente, mas derrotou todos aqueles homens ao mesmo tempo. Mas voltamos até Fate, que andava desolado pelas ruas porque Roxy devia odiá-lo, mas isso era melhor do que ela descobrisse a verdade. E a espada diz que enquanto ele estivesse usando aquela máscara, ninguém iria reconhecê-lo. E o garoto diz que sabia disso, mas a espada volta a falar que até Roxy tinha dito pra ele cuidar melhor de sua aparência, então ele deveria comprar aquela bainha. Mas Fate diz que eles precisavam de muito dinheiro pra isso, e aquele ferreiro volta a encontrá-lo, falando que ficou sabendo que ele derrotou um pessoal no centro de trocas e gostaria que ele levasse os seus equipamentos pra batalha. Fate fica confuso e o ferreiro se apresenta como Jaden e diz que tinha sua própria loja de equipamento e abriu há apenas 3 meses. Ele leva Fate até o local e o garoto percebe que ele ainda não tinha se tornado conhecido e pergunta se Jaden queria que ele usasse os seus equipamentos como propaganda. E o garoto confirma e diz que estava procurando por um guerreiro que seja a pessoa certa para crescerem juntos, e pergunta se ele poderia trabalhar junto a Fate, que concorda e se apresenta como Cadáver, deixando o garoto muito feliz. E a ganância diz que ele tinha conseguido o seu primeiro contrato de exclusividade.
E logo em seguida, Jaden o ajuda com sua nova armadura e a ganância diz que a roupa realmente fazia o homem. E Fate manda ele calar a boca e o garoto pensa que seria com ele. Mas Fate escapa falando que era melhor do que ele tinha imaginado. E bom, pela surpresa de Fate, o garoto cobra 80 moedas de ouro pelo conjunto completo. O que Fate acha estranho porque tinha imaginado que seria como uma publicidade. O garoto percebe isso e decide deixar pela metade do preço, o que ainda era melhor que nada. E mais tarde, Fate vai até uma taverna que estava muito movimentada e nota uma bela garota saindo dela. A garota olha pra ele, que nota que algo estava errado e não conseguia desviar o seu olhar. E a ganância diz que ele já deve ter percebido. O garoto pergunta se seria possível e a menina se aproxima dele e diz que estava esperando por ele e o chama de Fate. Ele fica aflito por ela ter o reconhecido mesmo com a máscara. E além disso, como ela sabia o seu nome? E a garota diz que afinal eles eram iguais. E Fate confirma que ela também possuía uma habilidade dos pecados capitais. A garota se apresenta como Ares da luxúria e leva Fate para um outro lugar onde pedia para ele retirar sua máscara. Afinal, a alteração de percepção não a afetaria e além disso, ela queria dar uma olhada melhor nele. Mas o garoto mostra resistência e ela pede desculpas pelo efeito colateral de sua habilidade, que emitia um efeito de charme incontrolável, e qualquer um atingido por ela não conseguia não amá-la. Ela brinda o encontro deles e Fate foca no que não devia, mas logo recobra a consciência e pergunta por que ela estava esperando por ele. E Ares revela que o observava desde que ele estava na capital há muito tempo. E Fate fica surpreso e ela continua falando que pensou em fazer contato com ele quando sua habilidade Gula despertou, mas decidiu não fazer isso porque imaginou que ele encontraria a ganância cedo ou tarde. Fate pergunta se ela também sabia sobre Mine, já que sabia sobre a ganância, e ela responde que infelizmente elas não se davam muito bem e não conhecia muito bem as pessoas da primeira geração, já que ela seria da segunda, e continua falando que ela e a garota da ira não se davam muito bem, e talvez seja porque ela tinha uns balões maiores do que Mine e a ganância concorda que realmente eram enormes. Mas a garota dá os parabéns por ele ter eliminado Raniel, que era um grande problema, mas ele poupou o seu trabalho. E Fate diz que ela parecia saber de tudo, mas ela diz que não era bem assim, já que não sabia quem levou o casulo para onde eles encontraram. E a ganância diz que todas as quimeras vinham da capital de Galia. E Ares diz que deveria ter mais alguns por aí, e seria um problema caso eles eclodissem, já que a classe dos Cavaleiros Sagrados vem diminuindo, então seria difícil para eles enfrentá-los. Mas agora, eles deviam ir direto ao ponto, que seria o motivo dela estar o aguardando, e o seu verdadeiro objetivo. Ares revela que além da habilidade do pecado, ela também tinha outra identidade, e seria uma guardiã do reino, e seu objetivo era colocar os assuntos do reino acima dos assuntos de qualquer indivíduo, para assim criar um futuro melhor, mesmo causando uma grande perda hoje. Mas se beneficiasse o reino, ela aprovaria mesmo que demorasse 500 ou 1000 anos. Fate pergunta onde ela queria chegar e Ares diz que Roxy Hurt perderia a vida em Galia. O garoto se irrita e ela pergunta se ele sabia como funcionava o fenômeno de agressão e explica que quando um monstro é eliminado, a sua agressividade permanecia e essa agressão se acumulava com o tempo, até dar origem a uma fera coroada. E este mesmo fenômeno podia acontecer entre os humanos, e a opressão, discriminação e a miséria causada pelos Cavaleiros Sagrados se acumulava no peito do povo, e ao perderem a única cavaleira amada pelas massas, poderia gerar uma agressão em massa, nascida da perda prematura de uma cavaleira sagrada, e alimentaria o nascimento de um humano com um tipo de poder totalmente novo, que se tornaria o futuro pilar do reino. Ela pergunta o que ele achava disso, enquanto Fate tremia de ódio. O garoto diz que a perda de Roxy não seria nada maravilhoso e nenhum dos Cavaleiros Sagrados se importava com as pessoas, assim como ela. Então sua perda não seria benéfica pra ninguém. Ele sai em fúria da taverna, enquanto Ares pensava que o plano já estava em andamento e ninguém poderia impedi-lo. Mas Fate estava decidido e não se importava qual seria o esquema e quem estava por
trás disto. E nem mesmo contra quem ele precisasse lutar, porque iria proteger Roxy. E com isso, temos o final do 9º episódio e chegamos no episódio semanal. Então não se esquece de curtir e comentar, além de se inscrever, pra me dar aquela mega moral. Mas enfim, valeu e até a próxima!